Aconteceu em Montalegre o maior espetáculo de sempre, com mais uma Sexta-feira 13, a única de 2008, complementada com a Feira dos Conjuro. A animação foi forte e as reações surpreendentes pela positiva. O prazer está nesta celebração do esotérico, daquilo que o nosso imaginário de criança às vezes nos povoou quando éramos pequeninos, falavam das bruxas que iam aos moinhos, e de facto aqui é uma recriação fantástica daquilo que é celebrar este dia, porque de facto Sexta-feira 13 faz parte do imaginário de todos nós, e é um prazer grande estar aqui em Montalegre. Um dia na Idade Média. Aconteceu no dia 4 do mês passado, em Montalegre. A ação foi organizada pelo Agrupamento de Escolas de Montalegre, do Baixo Barroso e ainda a Escola Profissional das Minas da Borralha. Centenas de figurantes coloriram o Centro Histórico de Montalegre. Isabel Alçada, comissária do Plano Nacional de Leitura, assinou com a Câmara Municipal de Montalegre um protocolo que prevê uma melhor articulação das atividades letivas e um reforço no investimento. Os livros passam a circular entre escolas. Prestes a comemorar 50 anos de vida literária, o escritor barrosão Bento da Cruz mostrou publicamente o seu mais recente livro, intitulado Prolegómenos. Trata-se de uma compilação de mais de 70 crónicas, editadas ao longo das últimas 3 décadas no jornal Correio do Planalto, do qual é diretor e fundador. Coube ao professor José Machado apresentar uma obra que, no seu entender, deve ser entendida sob 3 vertentes: escritor, cidadão e homem de Peirezes, terra natal. Por outro lado, Fernando Rodrigues, presidente da autarquia, afirmou que Bento da Cruz é um herói da nossa terra, a ponto do edil propor à Escola Secundária de Montalegre que o escritor seja mais lido e que lhe dedique um dia ao longo do ano. Bem, não reúne todos. O jornal... Os mais engraçados. Quer dizer, aqui está o primeiro volume. Exato. Já tenho organizado o segundo e possivelmente um terceiro. Mas para já um segundo está organizado. Quais são os principais temas que o Bento da Cruz foca neste livro? Aquilo são apontamentos de ocasião, tanto coisas a falar nos passeios que eu dou, de quem encontro, com quem falo, com os pássaros, a paisagem, coisas dessas, coisas muito leves. As suas crónicas passam um bocado por sensibilizar as pessoas, por exemplo, em relação ao meio ambiente, à paisagem? Às vezes insisto nessa tecla, porque me custa ver realmente a paisagem que é tão bonita e, enfim, tão característica. Temos aqui uma paisagem, com certeza, não digo a mais bonita, mas diferente das outras. Uma das suas crónicas foca os pechibeques nos cemitérios, não é? O que é que o levou a escrever sobre isso? Porque eu dou como exemplo o cemitério de Salto. Havia lá uns canteiros artesanais com muita habilidade que faziam uns jazios muito bonitos, em pedra. E aquilo foi substituído por uns mármores
como os cromados, os tais pechisbeques que nem sequer resistem à inclemência do tempo. A descoberta do Barroso aconteceu no fim de semana 5 e 6 de julho, onde a Câmara Municipal ofereceu transportes, serviço de guias e lanche nas aulas de Santa Marinha. O roteiro passou pela realização de percursos pedestres e visita em autocarro às aldeias de Paredes do Rio, Pitões das Júnias e às paisagens do Gerês. Quanto aos participantes, e mesmo sendo naturais de Montalegre, a satisfação era notória. Gostei muito de Paredes, gostei muito do pisão, gostei muito do forno, gostei muito de tudo e então até gostei muito da casa rural. Estamos muito satisfeitos e isto havia de continuar toda a vida, só apenas já ser tão velhinha. E a senhora, qual foi a parte que achou mais interessante? Quero dizer a mesma coisa que a Dona Lina, a casa rural, os fornos, a parte de fazerem o linho, aquelas coisas, e os moinhos, de moer o centeio e as águas que são muito importantes, e as eiras antigas, que aquilo era muito bonito. Foi muito. Portanto, a paisagem. O senhor acha que este tipo de iniciativas deverão ter continuidade de mostrar aquilo que de mais genuíno temos no nosso concelho? Eu acho que sim, que era uma coisa para continuar a nossa atividade durante alguns meses, porque havia coisas em Paredes do Rio que eu não conhecia. Sou aqui de Montalegre e só hoje é que tive a oportunidade de visitar. David Teixeira, da organização, faz balanço positivo. Penso que o balanço é positivo e positivo em duas vertentes. Numa primeira, que foi a que nós mais investimos, que foi voltar a pôr Montalegre no mapa turístico e nesta senda de descobrir alguns recantos que nós achamos que têm um valor acrescentado. E foi também uma experiência muito positiva a nível interno, a nível de parcerias que poderão ser criadas e que poderão surgir entre aldeias, especialmente entre Vilar de Perdizes e Pitões das Júnias. Quantas pessoas aderiram a esta ação e são oriundas de onde? Tivemos à volta de 100 pessoas a aderir a este programa. Temos, como eu disse, desde a gente local até gente do Porto que visitou esta região e que ficou muito agradada pelo que viu, pelas infraestruturas que estamos a criar e, sobretudo, pela identidade que nós temos e que temos orgulho de preservar e que marca a diferença de alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo país abaixo. Conhecer Barroso vai ter continuidade neste formato? Não sei, essa decisão não passa por mim. Penso que este desafio, quando nasceu sobretudo para espicaçar um pouco os hoteleiros locais, porque não existe nenhuma associação de hoteleiros locais, não existe nenhuma associação de restaurantes e penso que era uma sinergia que era preciso. A Câmara de Montalegre volta a organizar pelo terceiro ano consecutivo mais um torneio de futsal, evento desportivo que tem sido um tremendo sucesso junto da população. Assim, de 23 de julho a 13 de agosto decorre no Pavilhão Desportivo de Montalegre mais um torneio que vai ter no máximo 20 equipas. Realizou-se dia 7 de junho no Pavilhão Desportivo de Montalegre a Final Four de futsal distrital masculino, que englobou as meias finais e a grande final. Uma aposta da Associação de Futebol de Vila Real, recebida muito bem pelo município de Montalegre, o que vai reforçar a ideia de excelência das condições existentes em Montalegre para a prática desportiva. Destaque para a participação da equipa barrosã do Salto, que defrontou o grande favorito à vitória final que se confirmou, o Chaves Futsal. Vai realizar-se o primeiro torneio de ping-pong organizado pela TV Barroso e conta com o apoio da Câmara Municipal de Montalegre. As inscrições estão abertas. Esperemos que as pessoas que apareçam, principalmente a juventude, e naturalmente que haverá também os dinossauros, chamemos-lhe assim, se me permitem a expressão, que vão aparecer. As inscrições estão abertas, portanto as pessoas podem se dirigir ao escritório da TV Barroso no Centro Comercial José Maria Gomes, loja número 9, é o terceiro piso, ou podem também fazer por e-mail, que é o info da TV Barroso, info@tvbarroso.com. Dia 13 vamos começar com os treinos, 16 e 17 vamos então entrar na competição. Naturalmente que haverá prémios, o primeiro prémio e o segundo prémio terão um troféu. O primeiro prémio terá adicionado ao troféu um apartamento em Amsterdão para uma semana, para 2 pessoas.
A aldeia do Barracão, freguesia de Servos, concelho de Montalegre, volta a receber mais uma edição dos Jogos Populares. Depois de um ligeiro interregno, eis que está de volta uma iniciativa muito bem recebida pela população. Trata-se de um reavivar de memórias, de tradições, que tem um espírito comunitário muito próprio dos Barrosões. As inscrições decorrem até ao próximo dia 18 de julho. Cada equipa deve ser constituída no mínimo por 6 elementos e no máximo por 10, sendo que um dos elementos deve ter idade compreendida entre os 8 e os 16 anos de idade. As inscrições são 50 € por equipa. O Circuito Automóvel de Montalegre recebe este fim de semana mais uma prova de rallycross a contar para o Campeonato Nacional. Trata-se da primeira prova do ano em Montalegre, daí que suscite natural expectativa, aliado ao facto de já estarem no concelho muitos imigrantes, o que prevê muito público nas bancadas. Refira-se que a pista automóvel de Montalegre vai receber o próximo mês, dias 9 e 10, o primeiro Caminhão Cross Internacional de Montalegre, evento que vai regressar os caminhões à pista Barrosá.